Que neste momento nós possamos ir de encontro à nossa luz maior, a centelha divina que herdamos do Criador, essa centelha que ilumina o nosso espírito. Que nós possamos, neste momento de intimidade com nós mesmos, ir de encontro ao nosso anjo guardião e aos nossos mentores, e utilizando dos recursos sagrados da prece, entrar em comunhão com o Cristo Jesus. Que o propósito maior do Evangelho em nossa casa não seja somente o trabalho de limpeza, de harmonização, de renovação do campo vibracional do interior de nosso lar, mas que nestes momentos de oração nós possamos buscar nos recursos do Evangelho a oportunidade de transformação interior de nós mesmos. Na oportunidade, agradecemos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos e pelas bênçãos de estarmos em comunhão com a espiritualidade celestial para a celebração de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o passe seja instrumento divino, que as energias transmutadas para nós e para nossa família seja o bálsamo de alívio de todas as nossas aflições, o remédio curativo para todas as nossas dores. Que o passe renove as nossas forças para prosseguirmos a jornada em comunhão com Cristo Jesus, trabalhando pela evolução do nosso espírito. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as bênçãos do Cristo Jesus através de toda essa espiritualidade maior e que ela se transforme no remédio, no bálsamo e no alimento que o nosso corpo e o nosso espírito precisa para se manter alimentado e nutrido de toda a luz divina. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 143. Não tiranizes. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Diz assim: E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E através desta epístola de Marcos, Emmanuel constitui a mensagem, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos, que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversão dele diferia
de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Uma mensagem muito significativa para todos aqueles que se julgam conhecedores do Evangelho de Jesus, que se colocam na condição de pregadores, que lotam as instituições religiosas com o objetivo de levar o conhecimento da palavra. E o que Emmanuel está trazendo para nós, através desta parábola de Marcos, é de que nós busquemos, através das exposições evangélicas, o sentido real e sublime de levar a palavra que cura, que consola e que alimenta. E muitas vezes, envolvidos pelo orgulho, pela vaidade, muitos pregadores se perdem em suas exposições evangélicas, porque são extremamente impositivos diante das palavras do Evangelho. Esqueceram de utilizar os exemplos do Cristo Jesus, que sempre, de maneira simples e singela, levava o conhecimento para todos, respeitando a capacidade intelectual de compreensão de cada um. Por isso, evangelizou o mundo através das parábolas, ensinando as pessoas o verdadeiro significado da vida maior através das parábolas. Porque as parábolas alcançavam a cada um, respeitando o nível intelectual, respeitando a idade espiritual de cada um. As parábolas do Cristo Jesus, até hoje, carregada de simplicidade, de amor, é para todos. Nesta mensagem, Emmanuel nos convida a refletir, a deixar de lado o azedume, a colocação de palavras difíceis, mas que nós possamos refletir muito, utilizar palavras doces, que traz para os nossos irmãos a leveza da alma, para que sintam-se cada vez mais acolhidos, confortados, envolvidos, quando procuram qualquer segmento religioso, a fim de se alimentar do verdadeiro pão da vida. E que nós possamos, através dessa mensagem, refletir também sobre, muitas vezes, como é que a gente vem se comportando dentro da nossa casa, com a nossa família. Será que nós estamos sendo também tiranos domésticos, de maneira impositiva, fazendo com que o outro abrace as nossas verdades, as nossas ideias? Sim, porque na nossa casa somos uma comunhão, mas que cada um está no seu tempo,
para a compreensão daquilo que nós colocamos. Não que a gente vá se comunicar com a nossa família utilizando das parábolas, mas que nós possamos ter compreensão da idade espiritual de cada um. Porque nós temos as nossas peculiaridades. E é preciso muitas vezes que haja compreensão com as diferenças, para que haja paz, para que haja harmonia. E assim é no campo do trabalho, assim é no nosso convívio diário com a coletividade. Quando a comunicação se faz simples, de maneira clara, nós estamos proporcionando a capacidade de comunicação para que o outro nos compreenda. Estamos também, através dessa interação, alcançando a capacidade de compreensão com o outro. Porque na esteira da vida, todos nós somos seres inacabados, somos seres que estamos em processo contínuo de trabalho para alcançar a evolução em todos os aspectos da alma humana. Precisamos todos os dias trabalhar no âmbito da nossa evolução intelectual, moral, espiritual e assim sucessivamente. Então é preciso que nós deixemos muitas vezes a tirania utilizada porque temos um conhecimento mais avançado de lado e buscar na simplicidade de Jesus a capacidade de nos comunicarmos com os nossos semelhantes de forma clara, simples e objetiva. Desta forma, nós vamos estar expandindo a nossa capacidade de envolver as pessoas num campo eletromagnético cada vez mais positivo. Estaremos contribuindo para que haja paz e harmonia entre todos. Então, que nós busquemos na mensagem de hoje refletir como é que nós estamos nos comunicando. Primeiro, como é que está estabelecida essa relação interpessoal com nós mesmos? Será que nós estamos sendo tolerantes com as nossas limitações? E se nós estamos aprendendo a ter uma convivência harmoniosa e pacífica com nós mesmos, reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, com certeza estaremos abertos, tendo a sensibilidade de compreender as dificuldades, muitas vezes de entendimento do outro. Então nós saberemos utilizar a prática de Jesus. Estaremos nos comunicando com os nossos irmãos de maneira mais clara, mais objetiva, mas utilizando do nosso vocabulário palavras simples, objetivas, levando doçura na nossa voz, tendo desta forma a capacidade de compreensão do outro. E assim nós estaremos todos os dias nos capacitando para sermos auxiliares de Jesus nessa empreitada divina de arrebanhar, através dos nossos exemplos, outros irmãos que virão até nós buscar os ensinamentos através da palavra, através do conhecimento do Evangelho, para que possam também modificar a si mesmos, trabalhar melhor no campo
da comunicação interpessoal. Então, que nós possamos, através da mensagem de hoje, refletir mais sobre a maneira como nós impostamos a nossa voz no momento do diálogo, como nós utilizamos as palavras para nos comunicar com os nossos semelhantes. É preciso conhecer, principalmente numa exposição evangélica, qual o público-alvo, com quem é que eu estou me comunicando. E independente do nível intelectual, moral e espiritual daquelas pessoas, nós temos que ter a habilidade, o conhecimento para, assim como Jesus, utilizar da simplicidade, do amor, da mansuetude e da doçura. Porque no momento que a gente busca, numa casa de oração, seja num culto evangélico, seja na missa durante a homilia do padre, seja na casa espírita, seja em qualquer segmento religioso, nós buscamos palavras que pacificam o nosso espírito, que alimentam a nossa alma, para que a gente saia dali preenchido da luz de Deus. Então é preciso que nós estejamos cada vez mais atentos e vigilantes na nossa comunicação com o outro. E cada vez que a gente começar a perceber que está invigilante, que está sendo muito impositivo nas palavras, que nós voltemos lá atrás e busquemos nos ensinamentos de Jesus a sua maneira doce, simples, singela, amorosa e educativa, maneira pedagógica de ensinar através das parábolas. A lição nos recomenda a vigilância primeiro sobre nós mesmos, sobre como nós estamos administrando a nossa capacidade de comunicação com o outro. E que essa capacidade de administrar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos dá também a capacidade de percepção de como nós estamos nos colocando diante do outro no momento da comunicação. Que nós possamos cada vez mais regular o volume da nossa voz, que nós possamos utilizar das palavras mais simples possível para que a compreensão chegue para todos e principalmente para nós mesmos. Então, que neste momento, em comunhão com toda essa espiritualidade de luz que pede licença para adentrar em nosso lar, que nós possamos, unidos num só pensamento, agradecer a Deus pela nossa capacidade e alcance intelectual de compreensão da mensagem de hoje, agradecer a Jesus pela companhia e que os bons espíritos nos ajudem, através de nossas preces, de nossas vibrações, a alcançar a todos aqueles que avizinham o nosso lar. Que o Cristo Jesus, através de nossas preces, de nossas vibrações, adentre ao lar de todos aqueles que avizinham a nossa casa. Que esteja modificando não só a vibração do ambiente doméstico, mas que a centelha do Cristo possa estar iluminando a todos os corações, para que possamos alcançar do nosso convívio com a comunidade o sentimento de paz, de harmonia, de respeito, de bondade, fraternidade. Vamos com muito amor vibrar por todas as nossas casas de oração, por todos aqueles
que são seus dirigentes, seus trabalhadores, que possam estar compenetrados no trabalho, de sermos partícipes da oficina do Cristo Jesus. Que possamos estar sempre de braços e coração aberto para acolher a tudo e a todos. E se oportuno for, na nossa comunicação, nas exposições evangélicas, que possamos, assim como Cristo Jesus, evangelizar os nossos irmãos com bondade, com amor, com simplicidade. Que saibamos administrar os nossos sentimentos para que não sejamos contaminados jamais pelo orgulho e pela vaidade. Que possamos fazer com que os nossos irmãos, ao adentrar nas nossas casas de oração, saiam dali, preenchidos do amor e da luz divina, através do conhecimento da palavra, através do Evangelho de Jesus. Vamos com muito carinho vibrar muita luz para todos os nossos consanguíneos. É neste momento que rogamos a Deus, para que as nossas vibrações alcancem os nossos entes queridos que hoje estão na dimensão maior. Que nossas vibrações alcancem o coração de todos. Que recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor, de carinho, de bondade, de fraternidade. Aos irmãos consanguíneos que estão na morada terrena, da mesma forma, vibramos e pedimos ao Cristo Jesus que adentre não só o lar dos nossos irmãos, mas que através de nossas orações a centelha do Cristo Jesus habite o coração de cada um dos consanguíneos. Que nós possamos, através dos ensinamentos de Jesus, trabalharmos, construindo pontes eternas, laços divinos de amor, através da compreensão, do amor, da bondade e principalmente do perdão. Que possamos trabalhar para a reparação das faltas passadas. Que possamos, para com os nossos consanguíneos, nos livrar da tirania, da imposição de nossas ideias, de nossos conceitos, de nossas verdades. Mas que possamos construir juntos princípios sinceros do amor, da bondade, da fraternidade, do perdão, valores que vão estar iluminando o nosso espírito durante toda a nossa caminhada terrena. Agora é chegado o momento de apresentar a estes benfeitores de luz, todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o mesmo teto. Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe toda a nossa família, que nossa casa se transforme numa escola de bênçãos, que nós possamos trabalhar juntos para vencer todas as diferenças, todos os dias vigilantes, para que a tirania não esteja presente dentro do nosso lar, que haja amor, compreensão, carinho, respeito, bondade e perdão, porque todos nós estamos no caminho, buscando a nossa evolução, e o nosso lar é a escola bendita, é a primeira escola que nós recebemos quando reencarnamos na Terra, que ela seja sempre divina. Abençoe o pão de cada dia que é colocado sobre a mesa, que a partilha seja justa e que a bondade e a fraternidade possa perpetuar dentro do nosso lar. Jesus, que todas essas energias benfeitoras que alcançamos no interior de nosso lar também estejam presentes em cada cantinho do nosso quintal, que alimentando as nossas plantas de boas energias e que elas possam trazer fluidos benéficos para alcançarmos a paz, o relaxamento, o equilíbrio e a harmonia.
Abençoe nossos animais de estimação, o local que lhes servimos a água e os alimentos. Jesus, vibramos pelo ambiente de trabalho, por todos os nossos companheiros de jornada, que nós possamos, para com estes nossos irmãos, sermos brandos e pacíficos. Que o trabalho seja ferramenta divina para burilamento de todo o nosso conhecimento, para que alcancemos no trabalho a prosperidade não só material, mas espiritual. Vibramos neste momento pelo companheiro de trabalho de mais difícil convivência. Que nós estejamos utilizando dessas dificuldades para exercício da tolerância, da bondade, do perdão, do amor e da fraternidade. Vibramos também, Jesus, por todos os lares, por todas as famílias, onde existem os corações partidos pela dor do luto, que o Senhor estenda a sua luz divina, curando toda essa dor. Que nós possamos, através de nossas vibrações, chegar a todos estes irmãos. E que a prece seja o link sagrado entre os que ficaram para com os que se foram. Que eles sejam acolhidos verdadeiramente em uma das moradas da casa do Pai. E que estes laços de união fraterna jamais sejam desfeitos, que se perpetuem através da oração. Abençoa, Jesus, os lares desfeitos pela imposição das palavras, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela tirania. Que haja, Senhor, a vacina sagrada do amor, da bondade, da fraternidade, do perdão, para que seja reconstruído todos estes lares através do amor maior, através do perdão, através da fraternidade. Abençoa, Jesus, as famílias que sofrem pela enfermidade do ente querido, que neste momento seja transmutado para os irmãos que estão enfermos em seus lares a vacina da cura, através das energias, através do poder, da força da oração. Abençoe todas essas famílias que padecem pela dor e pela enfermidade do seu ente querido. Que possam permanecer unidas em oração, confiantes sempre na proposta divina do Criador para cada um de nós. Abençoa, Senhor, os lares que hoje estão padecendo pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia justa. Contempla os nossos irmãos, através da bondade, da fraternidade, das mãos humanas, de serem abençoados com a dádiva do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Abençoa, Jesus, toda a nossa humanidade, que nós possamos sermos um só povo, uma só nação, que perpetue entre nós os princípios e os ensinamentos do Cristo Jesus, de sermos uns pelos outros, de estarmos atentos e vigilantes para assistir aos nossos irmãos em todas as suas necessidades, materiais e espirituais. Abençoa, Jesus, todo o nosso planeta Terra. Abençoe a humanidade. Que nós possamos, Senhor, trabalhar unidos num propósito maior de contribuir com o Cristo Jesus na iluminação da Terra, através de nossas vibrações, de nossas orações. Abençoe, Jesus, todos os dirigentes de grandes nações. Abençoe para que seja entre nós, em comunhão de espírito, em comunhão de vibrações, alcançado a paz mundial, o fim das guerras. Abençoe a nossa pátria, o nosso mandatário maior. Abençoe o mandatário do nosso estado, o mandatário do nosso município. Todos estes poderes constituídos
para administrar as necessidades do povo. Abençoe os irmãos que padecem pelas enfermidades nos hospitais, aqueles irmãos que padecem nas ruas esmolando o pão. Abençoe, Senhor, para que nós possamos, através do culto do Evangelho no lar, trabalhar primeiro pela autotransformação de nós mesmos, trabalhar pela transformação da nossa família, levando estes princípios e valores para o nosso ambiente de trabalho, para dentro das instituições que nós servimos, para as casas de oração, para o convívio salutar, pacífico e harmonioso com a coletividade. E assim, lhe agradecemos, Jesus, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o Senhor esteja conosco, através da oração do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, e a todo o corpo celestial que veio celebrar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja.